bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vim falar sobre uma frase que me chamou a atenção. Eu vou até ler para vocês. É de uma psicóloga, doutora Anahy. Pegue um medo por dia e mostre quem é que manda. Olha que interessante. Pegue um medo por dia e mostre quem é que manda. Você tem muito medo? Você é insegura? Já teve medo de se arriscar? Medo de não ser aceita, de não ser compreendida? Então, é sobre isso mesmo que eu vim falar. O medo é uma das 5 emoções básicas, né? Medo, tristeza, raiva, alegria e nojo, né? E dentre essas 5 emoções básicas vem as derivações e os sentimentos relacionados a essas emoções. O medo está relacionado à insegurança, né? Quando às vezes a pessoa se sente insegura, ela vem ali atrelado o medo. E nem sempre o medo, sentir medo significa algo ruim. Sentir medo nos protege até certo ponto. E a nossa mente, ela desenvolve mecanismos de proteção. O nosso subconsciente desenvolve mecanismos de proteção. Porque se às vezes a gente passa por uma situação e naquele primeiro momento a gente sente aquela situação ameaçadora, futuras situações parecidas àquela situação, o que a mente faz? Já nos bloqueia, já nos recua para nos proteger. Opa, se você fizer assim, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás, né? E aí daí também deriva os traumas, né? Que são situações mais fortes que ficam marcadas aí pelo tempo. Mas, como enfrentar os nossos medos? Como vencer essas limitações que muitas vezes nos aparecem no nosso dia a dia? Pode ser no trabalho, na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos afetivos. Bom, a frase mesmo diz: pegue um medo por dia e mostre a ele quem manda. Quem manda é você. Muitas vezes a gente vai com medo mesmo. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava com 24 anos, né? Me formei em psicologia e nunca tinha trabalhado antes, porque graças a Deus meus pais puderam me dar uma condição em que eu não precisava estudar e trabalhar. Eles falavam: não, minha filha, eu quero só que você estude, aprofunde nos seus estudos. E assim eu fiz, como uma boa filha. Eu até tentei trabalhar, mas assim, não deu certo. Eu acho que realmente, acho que a minha questão era o estudo mesmo. Então fiz a faculdade de psicologia e em 2004 eu me formei e recebi um convite de uma amiga para trabalhar numa clínica psiquiátrica, na verdade num hospital psiquiátrico. Eu nunca tinha trabalhado e ainda mais ter feito estágio numa clínica assim. E eu falei: meu Deus, isso foi um mês antes dela entrar de férias. Ela foi na minha casa, conversou comigo, falou: olha, lá é uma clínica psiquiátrica, você vai trabalhar no ambulatório, você vai atender pacientes depressivos, esquizofrênicos, com transtorno bipolar, com transtorno antissocial, e vai fazer atendimentos individuais e atendimentos de grupo, vai fazer atendimento familiar, né? Eu falei: Jesus amado, meu Deus, será que eu dou conta? E aí, na época, eu trabalhava com adolescentes também, tocava violão. Eu falei: você quer saber? Eu vou usar o recurso da música também para me aproximar desses pacientes, para me ajudar de uma forma terapêutica e também de uma certa forma de me proteger. Porque eu tava com medo. Eu falei: eu vou usar tudo pra me proteger e também, né, criar um vínculo aí pra conseguir produzir alguma coisa. E assim eu fiz. Mas, gente, eu fiquei com tanto medo. Nossa, me passou tanta coisa. E se eu levar um murro de um paciente? E se um paciente me agredir?
E se um paciente vier para cima de mim? E se um paciente... Eu falei, não, foram tantos ICs que ela conversou comigo no início de... eu entrei lá em outubro. Ela conversou comigo no início de setembro. Eu fiquei setembro inteiro pensando, e isso, meu pai estava doente, meu pai estava com processo de câncer, eu estava cuidando do meu pai, eu fiquei entre a cruz e a espada. Falei, meu Deus, se eu for, quem vai cuidar do meu pai? Que eu era a filha solteira, desempregada, que estava lá. Mas aí, graças a Deus, na época eu fazia psicóloga, né? Eu tinha atendimentos psicológicos, e a minha psicóloga falou, pergunta pro seu pai. Seu pai ainda tá... Como diz, seu pai ainda tá lúcido, tá vivo, o maior interessado é ele, pergunta pra ele, fala pra ele. Aí eu contei pra ele a proposta de trabalho, aí eu fiquei entre telemarketing e essa proposta inicial. Meu primeiro emprego como psicólogo, só que eu ia começar ganhando bem, assim, né, bem baixinho, até pra época o salário era o que eles tinham condição de pagar. Mas aí na minha situação era pegar ou largar. Porque, né? Era meu primeiro trabalho. Como que eu ia fazer, assim, recusar? Falei, você quer saber? Eu vou falar com ele. Fui, conversei com meu pai virou pra mim e falou assim, minha filha, você tá esperando o quê? Essa vaga aí de telemarketing, você estudou foi pra isso? Eu falei, não, pai, não foi. Olha a minha autoestima, hein? Eu achava que eu nem ia dar conta de direto na minha profissão, de atuar direto. Aí, minha filha, mas você não estudou para isso. Você estudou para ser psicóloga. Então, vai seguir o seu caminho. Mesmo que você vá começar por baixo. Seja humilde, a gente começa por baixo mesmo. E aos poucos você vai crescendo, você vai ganhando experiência, você vai ter experiência na sua carteira de trabalho. Falei, ué? Não é que é? Meu pai, nos altos dos 87 anos dele, a sabedoria em pessoa. Tá certo, pai, mas o senhor não vai achar ruim de eu ir e tal? Vai, minha filha. Ele não falou pra você que você pode ir, que eles estão precisando de você? Tá mesmo. Então, e você não tá precisando de serviço? Tô. Porque o que eu já tava pensando e o que eu acho que meu pai pensou? Se eu não resistir a esse câncer, pelo menos minha filha tem um ganha-pão. Passar fome ela não vai. Gente, mas eu fui com medo. Tanto medo que eu fiquei baratinada. Era pra eu ir pra um canto, eu fui parar em outro canto. Eu falei, nossa senhora, errei o caminho. Aí voltei e fui. Mas consegui. Cheguei a tempo, tudo certinho. Conversei com o chefe, né? Meio dia de trabalho. Conversei com a minha colega. E a primeira que... Eram 8 psicólogas na época. E a primeira que virou pra mim, que me tutoriou lá dentro da clínica, virou pra mim e falou assim, ó... Esquece tudo que você aprendeu na faculdade. Como assim? Não, agora você vai fazer a sua segunda faculdade. Porque aqui é que você vai aprender a trabalhar. Eu, ui, tá, né? Beleza. E fui. E fui assim mesmo. Fui com medo, né? Mas aí eu fui percebendo que são seres humanos que estavam lá. São pessoas, e talvez é isso que às vezes nos amedronta, né? O descontrole do outro, a loucura do outro, nos remete à nossa própria loucura. Adivinha, fui caçar psicoterapia de novo. Fui pra psicoterapia, como é que eu vou cuidar desses pacientes se eu mesmo tô nesse medo lascado? Né? Acho que eles vão sentir até o cheiro, a vibração do meu medo. E são pessoas, não são animais. E aí eu fui entendendo, falei, nossa, gente, foi um dos maiores aprendizados, né? Eu acredito que eu sou a psicóloga que eu sou, que eu tenho os conhecimentos que eu tenho, porque eu venci esse medo. Se eu não tivesse vencido esse medo de enfrentar, num primeiro momento, uma clínica psiquiátrica, um hospital, um ambulatório psiquiátrico, não sei se eu seria o que eu sou, assim, né? Ter os conhecimentos que eu tenho. E ter ajudado tantas pessoas, que foram muitos pacientes que passaram na minha mão.
E aí, olha só a incoerência da mulher. Eu tinha medo, eu achava que eu não ia ser uma boa psicóloga clínica. Eu tinha medo de atender neurótico. Eu achava que, porque eu sempre atendi pacientes esquizofrênicos, pacientes assim com várias tentativas de suicídio, pacientes com transtorno borderline que se cortava todo, fazia até estilingue assim com o nervo da pele, da perna, né? Era isso que eu ouvia lá, tá, gente? E realmente acontecia. A mulher chegou lá toda com o braço todo picotado. Tinha transtorno bipolar, histriônico, um monte de quadros, né? Quadros psiquiátricos mesmo. Uma dor muito grande. E ela era tão bonita, gente. Eu achava ela tão bonita. Loirinha, de olhinho azul, uma voz doce. Eu falei assim, gente, mas que sofrimento. Mas como eu posso ajudar essa mulher, né? E dentro das minhas condições, eu tinha poucos recursos de conhecimento. Eu sabia da teoria, mas e na prática? Como eu poderia ajudar aquela mulher a enfrentar aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza que doía e saía até pela pele? Porque quando ela se cortava, era como se aquela dor que ela estivesse sentindo fosse se esvaindo um pouco naquela ferida, naquela abertura, naquele corte. Ia junto, sangrava junto também o coração dela, a alma dela. E aí eu falei, Jesus, é muito sofrimento. Eu vou dar conta disso aqui? É sofrimento demais. Como nós, seres humanos, somos capazes, como a nossa mente é capaz de nos adoecer, mas também como a nossa mente é capaz de nos curar, nos fortalecer. E, gente, o tempo que eu fiquei lá, essa paciente foi minha. E eu fui. E graças a Deus nós estabelecemos um bom vínculo, pelo menos comigo lá, ela não tentou mais suicídio. Pelo menos eu consegui ir dando uma paz pra ela não... Porque isso era um dos meus medos. Eu tinha medo dos meus pacientes suicidarem. Até hoje eu tenho. Aí uma vez uma supervisora virou pra mim e falou assim, minha querida, você não é tão poderosa assim não, tá? Eu falei, não. Você não tem o poder de colocar ninguém em crise. A pessoa é que entra por ela mesma. Não precisa ficar com medo de falar das dores de seus pacientes, de acolher as dores de seus pacientes. Não tenha medo de ser útil. Um ouvido, uma escuta afetiva já tira a pessoa daquela sensação de que ela está sozinha. Alguém me ouviu. Alguém se solidarizou com o meu sofrimento. E aí eu fui vencendo as minhas inseguranças, fui vencendo os meus medos. Tanto é que quando eu cheguei no consultório, a pessoa chegou e falou assim, então, eu cortei meu dedinho e meu dedinho tá doendo. Eu falei assim, peraí, você não sabe o que é dor, não. Peraí, nada. Quem sou eu pra falar isso pra paciente ou pra julgar nesse sentido? A dorzinha da unha daquela pessoa, pra ela era o mundo dela que tava caindo. Assim como aquela que se rasgava toda, que se cortava toda, também tinha dor. Cada dor é de uma intensidade. Quem somos nós pra julgar a dor do outro? Mas a minha dor era o medo e a insegurança. E aí como que eu superei isso? Vivendo, gente, enfrentando. Como você pode superar o seu medo, os seus medos, os seus receios? Enfrentando. Eu fui atrás de psicoterapia, eu fui atrás de supervisão e nem ganhava tão bem assim por isso, viu, gente? Eu ficava, nossa senhora, fazia altos remeleixo financeiro para dar conta de pagar psicoterapia, pagar supervisão, né? Fazia supervisão em grupo, que aí era mais barato, rachava entre as outras colegas psicólogas e mandava ver. Falava assim, gente, eu preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro, preciso enfrentar meus medos. E aí eu fui cativando os pacientes, e os pacientes também me cativando, né? E fizemos um trabalho muito bonito, um trabalho
que até hoje muitos pacientes são gratos e eu sou grata por ter conhecido eles, né? Anos sem dar. Teve paciente que ficou comigo 5 anos sem ficar dando essas crises bravas, de ter que ficar internando. Então, assim, nossa, que legal, eu pude ser útil, né? E se eu dou conta de ajudar um paciente nessa gravidade, como que eu não posso ajudar outras pessoas ou outras mulheres a serem mais seguras e mais confiantes com elas mesmas, a enfrentarem seus medos? Acredito que eu posso, sim. Mas isso também foi outra insegurança que eu tive que vencer. Como que eu vou chegar numa televisão, ó, que é isso, hein? Opa, vamos profetizar aí. Profetiza prosperidade em mim. Mas como que... Uai, que é isso? Ato falho. Vai que meu inconsciente já tá captando filha? Olha o sucesso vindo, venha. Ai, ai. Não, mas não é sucesso para aparecer, não, né? É para compartilhar essas experiências e talvez com as minhas experiências possa te ajudar a enfrentar os seus medos, a ter garra, força, para mostrar para cada um dos seus medos quem é que manda. Quem manda em você, na sua mente, é você. Quem precisa se apropriar desse poder é você. Então, se aproprie de seu poder interior. Veja quais são as alternativas, faz uma lista entre aquilo que você está querendo, faz uma lista dos prós, das coisas positivas e dos negativos ou do que você precisa superar. Ah, eu preciso estudar mais. Ah, eu preciso ir atrás de alguém que saiba mais a respeito desse assunto, fazer alguma consultoria, uma sessão aí para ela me explicar como que funciona, para eu me sentir melhor e ir lá e fazer o que eu preciso fazer. Pode ser uma alternativa. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vou pesquisar, vou pro YouTube. No YouTube parece que a gente encontra quase que tudo, né? Encontra tanta coisa. É uma benção esse negócio do Google, do YouTube, é ótimo isso. Então, a gente... mas aí tem que existir o desejo. O desejo de superação. O desejo e a força de correr atrás dos seus objetivos. E aí sim, apesar do medo, você vai. Porque é só enfrentando para saber se é isso mesmo que você está criando na sua mente. Como é que você vai saber se é, se você nunca foi? Né? Se você nem viveu. Tá criando aí um mundo de coisa, mas e se, gente? Calma. Respira fundo. Como? Que evidências eu tenho de que isso vai acontecer? Ainda não aconteceu, quer dizer, então é uma expectativa ou um medo irreal. Nem foi. Mas você sabe, isso é uma proteção também do nosso organismo, da nossa mente, da nossa psique. A gente é como se no nosso cérebro, na nossa parte neurológica, existisse uns pensamentos estratégicos de sobrevivência. Nesse sentido que o medo entra, entendeu? Porque estrategicamente te protege, né? E tenta evitar que você sofra, né? Então cria um monte de coisas na sua mente, já para ou você se preparar ou para você nem ir, para te estagnar mesmo. Mas uma coisa é você saber que pode dar errado. Outra coisa é realmente dar errado. Só vai saber se vai dar se você tentar, né? Agora, tem algumas coisas que realmente a gente olha e a gente tem a intuição. A gente fala, não, peraí, acho que eu realmente, peraí, que deixa eu me preparar mais, deixa eu me organizar mais para eu conseguir ir e ir me sentindo mais segura. Então, como enfrentar medo? Se prepare. Em frente, vai, faz, observa, pesquisa, investiga, pergunta, vai atrás para saber. Terceiro, faça. Tente. Se der certo, deu. Se não der, pelo menos você tentou, né? É isso, meus amores. Espero ter contribuído com você. Um abraço.
Meu nome é Sheila, eu não falei meu nome, né? Meu nome é Sheila, sou psicóloga e especialista em saúde mental e empoderamento feminino. Um abraço e até mais.